representante do INEP, e representando o FORGRAD, Fórum Nacional de Currículos de Graduação das Universidades Brasileiras, para a elaboração do PROLING, Programa de Apoio à Implantação e Desenvolvimento do Curso de Licenciatura Intercultural. Membro do Grupo de Trabalho Nacional de Elaboração de Políticas de Acesso e Permanência da População Negra nas vias públicas, representando os meados do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da região Centro-Oeste, membro da Comissão de Elaboração do Programa Integral de Ações Afirmativas para Negros Brasil Afro-Atitude, com 500 bolsas de permanência para negros cotistas de 10 universidades públicas. Membro do Comitê de Pesquisa e Comitê de Extensão, foi delegada estadual da Conferência Nacional para a Igualdade Racial, da CEPRI e da Conferência Nacional de Educação CONAI. Recebeu em 2004 o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pela atuação na defesa e implantação das ações afirmativas. Nos últimos 3 anos, publicou mais de 10 capítulos de livro, organizou um livro e número de revistas e publicou vários artigos em revistas e periódicos nas temáticas citadas. Em 2015, selecionada para pós-doc em Educação no FDP, com projeto sobre permanência na educação superior. Esta é a nossa Maju. Muito bem representada pela Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Professora, sinta-se à vontade. Como é que nós vamos fazer a dinâmica dos nossos trabalhos? De repente, se a senhora quiser, pode ser uma relação dialógica, né, dialogada, ou, como queira, a gente pode também, depois da sua fala, abrir para os debates. Depois da fala da professora Maju, a gente dá um intervalozinho de uns 10 minutos, dá uma respirada, toma um café, depois a gente volta para os debates. Bom dia, caros colegas, né? Caras colegas, porque aqui nós somos colegas de profissão, colegas de trabalho, né? Colegas de tudo, do que é bom e do que não é bom nessa nossa trajetória acadêmica, né? Eu não gosto muito dessas leituras do meu currículo, porque fica parecendo que eu fiz muita coisa, e na verdade a gente não faz grandes coisas porque o tempo é curto. Eu sempre digo que eu tenho um sério problema com o tempo, inclusive para falar, né? Sou muito faladeira. Quando a nossa colega expõe os objetivos deste evento, eu fiquei bastante preocupado, né? Tipo assim, será que eu vou dar conta de toda essa expectativa, professor? Eu recebi um convite há uns 8 dias atrás, eu estava na estrada quando eu recebi o convite daquele, inclusive muito difícil de falar daquele. Acho que ela me ligou umas 15 vezes nos últimos tempos, porque eu estou sempre em algum lugar onde o celular não pega ou eu não posso atender. E eu aceitei porque eu já estava estaria retornando de uma outra viagem, e assim eu emendei uma viagem na outra, né? Eu estou fora de casa desde quarta-feira. Só Deus sabe a saudade do neto, né? Porque eu só tenho um e ele está lá chorando com febre que a avó está fora. Então, são coisas que também, né, fazem parte da nossa subjetividade e impactam também no nosso trabalho todos os dias. Até para isso a gente tem que fazer planejamento estratégico, para sair de casa e para voltar, principalmente quando agora tem o primeiro neto, né? Porque eu não tinha nenhum, os filhos todos crescidos e fora de casa. Bom, por que eu aceitei, por exemplo, mesmo na correria, vir à Alta Floresta? Até porque eu também faço parte de uma universidade que tem praticamente o mesmo perfil da Unemate. O Enes e o Unemate, eu tenho que são irmãs gêmeas, né? Tanto quase que em tempo de vida, né? Quase nasceram juntas, ou pelo menos assim, a Unemate nasceu antes, mas numa situação mais de faculdade, isso e aquilo outro, e ela vai se firmar mesmo na universidade lá pelos anos de 1998 também, que é quando a UEMS iniciou suas atividades em 1994. Mas já iniciou com os campos todos e com o perfil de universidade. Então, foram muitas as lutas, muitos embates, eles duram até hoje, né? Nós temos, assim, muitos problemas também para resolver, e a questão do planejamento é sempre um nó muito difícil de desatar. Geralmente a gente acha algumas pontas do nó, mas não consegue fazer a linha esticar, não. Né? E eu sei porque eu participo, como você viu, do Conselho Universitário, principalmente da Câmara de Administração, que lida com a questão do orçamento, e como já estive na gestão há muitos anos, eu
cargo na gestão, mas eu estou quase gestora, porque o reitor me dá uma folga, né? Ele acha que os dinossauros da universidade têm a obrigação de estar continuando a ajudar, porque assim nós somos chamados, que ele chegou na abertura da universidade, os dinossauros, né? Também só tem uma meia dúzia lá agora. E aí eu me vejo muito próximo da UNEMAT. Eu já estive 2 ou 3 vezes trabalhando também nessas discussões aqui na UNEMAT, em outros momentos, a questão da Universidade Indígena, lá em Barra do Burgos. Já estive em Cáceres também na época, quando discutia as questões da formação, né, do Pronera, e outras vezes eu já estive a convite para algumas temáticas. Né? E hoje, quando vim aqui, eu pedi o tema é muito amplo e desafiador também. Né? Nesse tema cabe a universidade inteirinha da sua criação até os dias atuais, né? E todas as ações de ensino, pesquisa, extensão, administração e tudo mais. Porque você falar da universidade pública, seus desafios, é falar dela completa. E ainda fazer um link com a qualidade da educação superior, aí o negócio fica bem difícil. Então, o que eu me propus? Eu vou confessar para vocês, desde sexta-feira, os momentos em que eu tenho na estrada, onde eu estou parando para chegar aqui, eu fiz e refiz essa fala acho que umas 3 vezes. Né? Tanto que eu cheguei ali agora, eu falei, eu nem vou usar pendrive, nem vou usar a data show, porque é bastante complicado, é uma discussão que merece, em primeiro lugar, um processo de reflexão. Então, eu gostaria de iniciar essa reflexão exatamente pela questão do título da palestra. Né? Porque quando você fala universidade pública, nós já estamos separando, né, grande parte, eu diria, brincando aqui, sem nenhuma ofensa particular, nós já estamos separando o joio do trigo. Nós temos um perfil, né, que é a universidade pública, e dentre essas nós temos as estaduais e as federais, e elas se diferenciam também. Então, tanto a UEMS como a UNEMAT, dentro dessas estaduais, elas também têm um perfil diferenciado. Aliás, a região centro-oeste tem isso, né? Porque a estadual de Goiás também tem o mesmo perfil dessas duas. Então, são as 3 estaduais que se aproximam, né, nas mesmas, digamos assim, nas mesmas características, na missão, né, de modo geral, na sua forma de ação. Né? Essa questão da interiorização do ensino, principalmente. Né? E hoje, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, refletir, que universidade pública é essa que nós temos? Quem é a UEMS, quem é a UNEMAT? Então, eu vou estar misturando minha fala e depois, no final, vou fazer algumas reflexões sobre a questão da UEMS, que é uma experiência que eu tenho, e talvez sirvam também para vocês refletirem algumas questões e não pecar, talvez, em algumas coisas que nós já pecamos, da mesma forma que a gente vem observando muitas das coisas que vocês fazem, também para que nós possamos melhorar a nossa atuação. Né? Então, a primeira coisa que eu pergunto, qualidade. A palavra qualidade aparece no título, mas o que é qualidade dentro da educação superior de uma universidade estadual? A gente ouve muito falar de qualidade e quando nós recorremos à literatura, nós descobrimos que não existe um conceito, digamos assim, que seja consensual sobre a questão da qualidade na educação superior. Tá? Há uma polissemia de conceitos que não dá para você selecionar um ou outro e dizer isso é qualidade. Por quê? Cada um, em cada instituição, em cada contexto político, né, da época, em cada política nacional de educação que é lançada, seja para o sistema como um todo, e onde o governo estadual também bebe, digamos assim, né, porque nós não podemos seguir ou fazermos coisas que estejam fora de tudo aquilo que hierarquicamente está colocado no sistema nacional, vai depender desse conceito de quem está discutindo, de quem está com a autoridade para escrever os documentos, né, e qual é o entendimento, a linha filosófica, teórica, metodológica que esses indivíduos ou essas indivíduos têm no momento de escrever o documento. Então, e também tem a ver com o quê? Com o governo que está naquele momento na direção do país. Então, nós podemos olhar, por exemplo, para trás, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, qual era o conceito de qualidade que pairava pelas universidades. Né? Era todo um conceito dirigido pela lógica exclusiva ou pela lógica de mercado.
Então, o governo queria atender aos organismos internacionais de qualquer jeito e, com isso, sacrificou em muito todas as universidades, né? Porque o negócio, a corrida era para preparar mão de obra para o mercado de trabalho, para atender isso, atender aquilo, sem contar com a questão do neoliberalismo que contaminava todas as políticas da época, né? Logo depois, e aí a gente sabe que houve uma paradeira geral nas universidades, e as estaduais têm o reflexo, porque se nacionalmente, né, o sistema de educação não anda ou direciona para A ou B, as estaduais acabam tendo que, de certa forma, também enveredar por alguns desses caminhos, porque os seus governos estaduais vão ao governo federal, né, com o PIS na mão também, né? Então, o governo federal geralmente impõe algumas condições, e a gente sabe disso, quando é época em que as vacas estão magras, né, dos estados, os governadores, os seus deputados, etc., circulam pelos ministérios em busca de recursos. E aí eles também começam a atentar, né, as suas instituições, seja a rede pública quanto a rede de ensino superior, para que atenda determinadas políticas do governo, para que ele diga, olha lá, eu estou seguindo a sua trilha, por favor, agora você libera recursos para mim. E a gente assiste isso há mais de 30 anos, né? Porque eu já estou no abono permanência, né, gente? Eu já passei da hora de aposentar. Então, eu tenho assistido isso diariamente, acompanhado, discutido, combatido isso na instituição. E depois que passa esse período de FHC, as universidades, de modo geral, elas ficam muito fragilizadas, né? E depois aí vem o governo Lula e a gente fala assim, acho que agora alguma coisa melhora, né? Bom, nós na UEMS, antes do governo Lula, mesmo do FHC, nós tivemos a felicidade de ter um governador que foi sensível, não faço apologia, porque eu não sou ligada à parte política, eu deixar claro. É um governador que ficou 8 anos, que pegou a nossa universidade sem receber repasse há mais de 3 meses, folhas de pagamento 4 meses sem salário do estado inteiro, e etc. Deu o seu jeito, e depois foi sensível e criou uma lei vinculando o nosso orçamento ao orçamento do Estado em 3% de forma progressiva, né? Se estivéssemos seguindo a lei, os 3% fecharia exatamente o ano de 2014. Nos 8 anos em que ele permaneceu no governo, nós recebemos os repasses regularmente, com os índices que estavam postos, e a gente trabalhou de forma mais ou menos tranquila, e podíamos sim fazer um planejamento para o outro ano na Câmara de Administração, sabendo quanto a gente teria, entre aspas, aproximadamente para gastar, sabendo que poderia ou não esse recurso ser repassado, ser menos por conta da receita, ou até ser mais por conta da receita. Quando esse governo sai e entra o famoso Putinelli, né, a primeira coisa que ele fez, na surdina mesmo, ele cassou a lei do repasse. E na mesma época em que ele entra, há uma troca de reitoria. E o reitor novo que entra sem nenhuma experiência de gestão, né? Um professor da área da química, nada contra a química, mas que, né, um pesquisador que nunca tinha visto administração, sequer ter sido coordenador de curso, né, para um embate político lá, porque a UEMS é muito quente nessa coisa de eleição, sempre são 5 chapas, né, no máximo, no mínimo, né? E ele assume, ganha por uma diferença muito pouco, muito pequena, e o seu vice era o ex-presidente do sindicato dos professores vinculado ao PT. Bom, arrumou-se para a cabeça, né? Primeiro porque o Putinelli não reconheceu, quando assumiu essa reitoria, porque ele os considerava inimigos por conta do vice-presidente, né? Do vice-reitor, que tinha sido presidente, e também porque o reitor também, ainda naquela coisa de não conhecer, mas tinha uma coisa de achar que conhecia muito, né? Então, ia para o embate do governador. Nós ficamos 8 anos com o Pires na mão de novo, porque ele tirou a lei e o reitor só foi descobrir 6 meses depois, para vocês verem o que a experiência muitas vezes faz, né? Ele só foi descobrir quando algumas pessoas como eu o alertamos que ele deveria verificar a situação, porque ele não tinha ido à votação na Assembleia, a votação do orçamento. Se ele tivesse comparecido enquanto presença política da universidade, ele teria visto o acontecimento. Mas ele não foi porque ele achava que lá não era lugar de reitor. É quando a gente sabe que o lugar de reitor é o lugar político. O reitor não é para fazer, ele é para gerenciar toda a situação da universidade. Ele tem que ser um elemento de articulação, ele tem que ser um elemento que, independente de ele ser PT, PSDB,
qualquer coisa, ele tem que passar um vernizinho assim e lutar pela instituição, né? Deixar suas ideologias pessoais e assumir a missão da universidade. Então, nós penamos mais 8 anos, porque ele levou de pirraça, governador. O que ele podia fazer para prejudicar, ele fazia, inclusive não fazendo os repasses, né? Nos deixar assim, praticamente sem dinheiro, numa situação muito difícil para fazer concurso, isso, aquilo, outro. Mas nós já tínhamos nascido numa situação, né, ímpar, né, 15, com a sede em Dourados e mais 14 campos no escritório em Campo Grande, a gente já estava acostumado a lidar com a pobreza, com as desavenças políticas, etc. Porque, inclusive, no governo Wilson Martins, ele tentou fechar a universidade, achou que estava com a universidade, né? Ele teve que voltar atrás porque foi uma revolta estadual e tal, e ele não teve condições como governador de manter aquilo que ele tinha feito. Então, nós passamos e torcendo para que acabasse os 8 anos do ex-governador, né? Para que a gente se libertasse dele de vez, já que ele não poderia ser reeleito mais uma vez. Hoje nós estamos com o governo do Reinaldo Azambuja, e, de certa forma, nos chamou para a negociação logo antes, embora o atual reitor, que foi reeleito agora em julho, em chapa única, né? Ele conseguiu essa mas ele é muito amigo, é uma pessoa que trabalha muito com o professor Flávio Medina, e ele faz exatamente isso que eu estou dizendo, ele é político, não político partidário, mas ele, né, como ele é um pesquisador de peixes, ele acabou aprendendo a nadar em todas as águas, então tem jacaré, né? E ele vai tirando e conseguiu de volta agora, praticamente, o nosso repasse para esses cursos, né? Tanto que esse ano o governador já anunciou que nós teremos o recurso que está previsto, que é o dobro daquilo que nós vimos gerenciando. E aí eu brinquei com ele, agora eu quero saber se ele não está conseguindo gastar esse dinheiro, porque um outro problema muito sério nas instituições é a questão da gestão de recursos, né? E aí nós sabemos que nem as nossas universidades, como nós temos até mestrado em economia, etc., se eu pego alguém lá naquele curso, ele não consegue me dizer como é que funciona um processo de licitação do começo até o fim, dentro da legislação do Estado e da legislação federal. Então isso é muito complicado. Eu, por exemplo, tenho vários projetos financiados com recursos externos do Ministério, de CAPES, esse piloto, e aí eu mesmo, às vezes, eu fico tão irritada que eu mesmo faço documentação, tudo chega lá e joga na mesa e digo, olha, só manda para frente, porque não está dando. Então, muitas vezes a gente tem que estar nesse embate, porque muito da questão do gerenciamento financeiro não é o conhecimento teórico, né? Você precisa desse conhecimento teórico, né? Mas você também tem que ser um indivíduo para estudar dentro da instituição, para dominar os caminhos que existem dentro da universidade, inclusive para ir lá buscar recursos. A gente sabe, e o pessoal diz assim, mas como é que você consegue aprovar tanto projeto? Você tem recurso do Ministério das Mulheres, da Educação, disso, daquilo, outro. Eu digo, olha, filho, a primeira coisa é saber como andar no meio das pedras, né? Sem ralar os pés, sem quebrar as pernas. Então, isso é uma coisa que você vai adquirir com estudo, com trabalho, com observação. Então, o professor universitário não pode ter preguiça de estudar, por exemplo, de conhecer a legislação, de conhecer a própria instituição, saber como é que ela está legalmente, né, composta, está legalmente estruturada, para saber, inclusive, internamente, como é que ele vai gerenciar as situações. Porque a gente também tem dentro da universidade coordenadores de curso e até para reitores que sentam na cadeira e que não sabem como é que funciona o sistema da universidade. Isso é muito grave. Porque se você se propõe a fazer aquilo, a assumir aquele cargo, e você não tem o conhecimento da experiência, a primeira coisa é se preocupar em adquirir. E outra coisa, dentro de uma universidade, as coisas não podem acontecer de forma desarticulada. O ensino aqui, a pesquisa lá, etc., cada um fazendo no seu cantinho. Enquanto houver essa compartimentabilidade, né? Esse compartimento, a gente não sai, né? Quer dizer, trabalhar de forma assim, dividida, eu vou trocar a palavra, fica mais fácil, né? Cada um fazendo a sua parte, achando que está fazendo o máximo, a universidade não anda. Porque aí não é um planejamento nem estratégico, nem participativo. Outra coisa, as pró-reitorias, né? Nós sabemos que dentro das universidades existe um processo assim, de uma achar que é mais importante que a outra. Principalmente, se estiver aqui, os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação acham que a pesquisa é mais importante na universidade do que o ensino.
E aí eu faço esse combate com muito, eu digo assim, olha, vamos tirar todos os alunos de graduações, vocês se viram como pesquisadores. Talvez vocês tenham universidade. Porque se eu não tiver aluno, se eu não tiver sala de aula, ensino, não tem pesquisa, não tem extensão. E não é universidade. A universidade existe porque existem cursos de graduação, porque existem alunos. Então essas coisas nós precisamos refletir seriamente, sabe, na universidade o tempo todo. Porque a universidade ela só vai caminhar para um processo de qualidade, seja qualidade A, B, C, não interessa, se houver esse processo de reflexão, de discussão, de trabalho coletivo, já dentro da questão da gestão da universidade. Então, reitores e pró-reitores, todos precisam estar sabendo, de seus diretores, seus coordenadores de curso, que universidade é esta? Qual é a missão dela? Como é que ela funciona? Quais são as suas fragilidades? Quais são as suas potencialidades? Principalmente, quais são as suas potencialidades? Porque fragilidades, vulnerabilidades, é muito fácil de serem apontadas. Agora, potencialidades são as mais difíceis. Porque isso requer um olhar inverso daquele processo de avaliação que nós estamos acostumados a fazer a vida inteira. Enquanto professores, quando nós aplicamos uma prova para o aluno, ou qualquer outro exercício, o que é que a gente fica procurando? Os acertos ou os erros? São os erros. E isso é uma questão quase que ideológica, de um processo de formação que acontece inclusive na própria universidade, em todos os seus cursos. Então o aluno faz quase tudo perfeito, erra uma, duas, e aí o professor diz, rapaz, você errou isso e isso. Ao invés de dizer assim, menino, você acertou quase tudo, olha só que beleza. Não, olha, mas você errou isso e isso, vê se da próxima vez você não erra. Isso é a pior coisa que pode acontecer para quem lutou para chegar mais à frente. E na instituição também a gente fica fazendo isso o tempo todo. Então, ao invés de estarmos procurando o que é que tem de potencialidade, quais são os nossos aceitos, o que é que está dando certo dentro da universidade para investir cada vez mais nisso, a gente fica pelos cantos, pelos corredores, reclamando, falando mal do gestor, falando mal do colega, reclamando da coordenação de curso, dos alunos, disso, daquilo, outro. E aí é claro que você gera todo um processo que não é um processo de qualidade. Então a primeira pergunta seria aqui para vocês: o que é que se entende por qualidade dentro da Unimate? O que seria qualidade de ensino, qualidade de educação para a Unimate? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Porque essa questão da qualidade, ela vai envolver uma série de outros aspectos e critérios. Nós não podemos cair e permanecer na armadilha do sistema avaliativo. Porque hoje nós estamos praticamente lidando com a questão da qualidade amarrado à questão das avaliações internas e externas. A avaliação dos sinais, a avaliação do ENAD, a avaliação de Enem, a avaliação disso, a avaliação daquilo, as comissões que vêm avaliar os cursos, que vêm avaliar o credenciamento e credenciamento da universidade, isso e outro. Então a gente está sempre preocupado em atender os quesitos mínimos para a avaliação que vai chegar daqui a pouco, em tal área, em tal curso, em tal lugar. E a avaliação, ela não pode ser vista dessa forma, ela não pode ser vista como o único indicador ou como o centro de todo o processo de busca de qualidade dentro da educação superior. Porque essa qualidade que nós estamos falando, ela tem a ver com alguns questionamentos. Qualidade se mede apenas com critérios definidos, com instrumentos avaliativos. Qualidade se mede com o quê? Então o professor aqui falou, 1.500 professores, 33% são contratados, lá nós chamamos convocados. E aí? Isso é um indicador para a qualidade? Às vezes nós temos desses 33 professores contratados, 15% fazendo um trabalho melhor do que 20% dos efetivos. Isso é verdade. Porque uma das coisas que também nos preocupa é que quando os nossos colegas, alguns dos nossos colegas, quando se tornam efetivos, saem do estágio probatório, aquela coisa toda, eles simplesmente se acomodam
lá dando sua aulinha, recebendo seu salário, achando que está fazendo muita coisa. E aí, quando vem as reivindicações, por exemplo, de plano de carreira, de salário, e o outro, eu sempre costumo dizer que tem muita gente ganhando muito pelo pouco que faz e pouca gente ganhando pouco pelo muito que faz. Então, a universidade, ela é considerada o quê? Um local de saber. Mas não apenas aquele saber que o bem coloca, né, que saber é poder. Então, saber é poder quando esse saber, né, traz algum benefício para aqueles a quem está sendo dirigido esse discurso. Porque a gente precisa lembrar disso um pouco, que diz que, né, o discurso também tem poder. Só que só o discurso pelo discurso, o poder logo se esvai. Nós estamos numa época, né, graças a Deus, em que os discursos não se mantêm estabilizados, né, por mais do que algumas horas, ou alguns dias, ou às vezes algumas, digamos assim, a próxima notícia. Então é muito, nós enquanto docentes, pesquisadores, especialistas, gestores, porque são funções que a gente exerce no papel de docente, nós precisamos sim ter um discurso, mas não um discurso pelo discurso, mas um discurso mediado, inclusive, pela ação. Porque professor que discursa bonito, mas não faz, né? Por exemplo, nós temos na universidade a questão do professor TI, né, que é o tempo integral. Eu, por exemplo, sou professora de tempo integral. E o tempo integral ele tem que desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Só que a gente sabe que muitos não fazem extensão. Alguns têm um projeto de pesquisa assim, tão insignificante, que a gente fala assim, que é apontamento de fósforo, né, para dizer que tem projeto, para não ter que ser apontado pelo outro. Pessoas que não querem saber de auxiliar em coordenação de curso, em comissões, em nada. Ela nunca tem tempo, ela não está disponível, ela não tem tempo aqui. Então, essas questões são muito graves. Só que agora os alunos, a gente percebe, por exemplo, lá na UENS, os alunos começam a questionar. Eles começam. Porque, por exemplo, quando saem os editais de bolsas na nossa universidade, para pedir bolsa para aluno, eu tenho que ter projetos cadastrados. Então, os alunos procuram, né, aquele professor que fala, tem discurso, está debatendo políticas públicas, e o outro fala, professor, por favor, o senhor pode me acolher com a bolsa? Ah, eu não tenho projeto. Pronto, morreu a imagem do dicionário e o discurso dele foi junto. Porque as alunas, eu estou falando curso de pedagogia, já fazem questão de alardear para todo mundo que o fulano lá não tem projeto, que o fulano não tem projeto, que quem tem projeto é fulano, fulano e fulano. Só que aí cada um desses tem uma cota máxima de bolsa, não pode acolher todo mundo. Então a gente começa também a viver lá dentro, em alguns cursos, como por exemplo, pedagogia, ou alguns conflitos relacionados a esses posicionamentos dos alunos que começam a querer saber quem são os docentes deles, o que estão fazendo e o que é que esses docentes podem fazer por eles. Porque são alunos que querem realmente ter um compromisso com esse aprender. Uma outra coisa que vem sendo questionada, que faz parte da questão da qualidade, são os processos de ensino-aprendizagem em sala de aula. Inclusive, eu já venho escrevendo há um tempo, estou indo agora de novo nessa discussão da permanência, onde nós estamos colocando seriamente que a maioria dos alunos que se evadem, e eu coloco o evadir ou a evasão entre aspas, na verdade eles são expulsos de sala de aula. E são expulsos de que forma? Pelos processos de ensino e aprendizagem que rolam na sala de aula, pelos processos de relação aluno-professor em sala de aula, principalmente em universidades como as nossas, que existem cotas para indígenas, processos de cursos específicos para indígenas, cotas, como é o caso da nossa, cotas para negros, acesso de população rural, acesso de pessoas com deficiência, etc. Oi? Escola pública, né? De onde vem então os nossos alunos mais vulneráveis economicamente falando, que não pode satisfazer todos os gostos dos professores de algumas áreas que querem que o aluno compre isso, que o aluno faça isso, que o aluno vá tantas horas para a universidade, etc. E esquece que esse aluno precisa comer, precisa trabalhar, precisa de uma série de coisas. Então, essas questões é que hoje estão centralizando, por exemplo, os processos de evasão das universidades. Além disso, uma outra questão muito grave
que são aquilo que o pessoal da área de exatas, principalmente, costuma vir bravo, que os nossos alunos não têm pré-requisitos. O que são pré-requisitos, professor? Não sabem nem fazer as operações matemáticas. Eu digo de quem é a culpa, professor? Essa escola pública que está aí que me ensina é de freio, mas quem é que está lá na escola pública, professor? Professor. Quem formou aqueles professores? Porque o EMS está há 20 anos formando professores de matemática, física, química, letras, etc. E eles saem imediatamente, são absorvidos pela rede pública em concurso de contratação. Eu digo, mas o teu EMS orientando, o aluno que você defendeu o TCC, que você avaliou o estágio, está lá na escola fazendo isso, como é que você está reclamando do fruto do teu trabalho? Então, são questões que os cursos, por exemplo, eles colocam o profissional lá no mercado e ele acha que ele formou um bom professor, ou um bom engenheiro, um bom advogado, etc. E aí a coisa volta para dentro da universidade, é o retorno para dentro da universidade, aponta as fragilidades dos processos de formação da própria instituição. Então, se hoje eu tenho na rede pública lá, 40% dos professores formados pela UEMS, nós temos mais, acho que praticamente isso ou mais, se aquilo não está dando certo, a UEMS tem praticamente 90% de parcela naquele processo. Então não reclame do aluno que está chegando aqui, porque ele é o aluno que o seu aluno conseguiu formar. Portanto, aquele professor é o que você colocou. Então, essas questões a universidade precisa pensar. E quando nós vamos, por exemplo, pensar que a UEMS e a Unemate estão interiorizadas, não significa que nas cidades pequenas, como aqui em Alta Floresta, ou lá em Mundo Novo, em Paranaíba, está a 700 quilômetros também da sede, de onde eu estou vindo aqui, tem que oferecer para os nossos alunos, sabe, o mínimo, aquilo que antigamente estava na legislação, conteúdos mínimos. Porque são alunos que vêm da escola pública, são pobres, aqui é a universidade do interior, a gente não pode arrochar muito, né? É questão de arrochar. Mas ter a consciência, ter o conhecimento do que é um curso superior. Claro e evidente que você não vai pegar, por exemplo, um curso que nós temos de informática, a licenciatura em informática lá em Nova Andradina, e exigir daqueles meninos a mesma coisa que exige no curso de ciência da computação, que é integral na cidade dos Dourados. Então, em termos de aprofundamento de conteúdo, mas o aluno tem que ter o acesso aos conteúdos que aquela formação exige. Então, o aluno não vai bem, não tem pré-requisitos, e aí eu me conformo que ou em fazer esse aluno andar para frente sem os pré-requisitos, ou ficar arrependendo desse aluno, segurando, para ver se ele jubila e vai embora. A gente tem até esse discurso. A questão dos indígenas, nós temos professores na área de humanas, inclusive um no nosso curso, que diz assim, aqui não é lugar para indígena. Indígena tem que ter um curso só para eles e separado. O que eles querem? E a gente tem que responder, professor, eles querem o mesmo que você quer, quando vem com esse pensamento retrógrado, racista, para dentro deste curso. Este curso não te cabe. Vocês também estão no lugar errado. Então, veja bem, são coisas que na hora que nós vamos pensar, nós passamos por um processo, mais ou menos como esse de vocês aqui, no ano passado, na discussão do PDI, do planejamento que pode gerar, e nós descobrimos que o pedido do PDI, que já é o segundo, aprovado, e etc., não cumpriu nem 40% das suas metas. Não cumpriu. E aí eu disse assim, mas para que nós vamos fazer um novo se não temos conta do velho? Mas nós vamos ter que redimensionar para frente. Redimensionar para quê? A gente redimensiona quando a gente encontra obstáculos para a execução. Aí você faz o processo de reflexão e replaneja aquela ação. Mas se você nem exercitou a tal da ação, como é que você vai repensar ou replanejar aqui? Então são coisas que estão dentro do dia a dia da universidade, no exercício da universidade, e que muitas vezes nós não paramos para fazer isso. E isso é um exercício obrigatório. Pensar a cada dia as ações da universidade, fazer o PDI, fazer o planejamento,
coloca lá e diz, bom, é isso. Não, porque a palavra planejamento já está colocada dentro dela a possibilidade de você estar o quê? Refletindo, refazendo uma série de coisas, né, detectando o que precisa mudar, o que não precisa, a partir do que você está exercitando, né, mudar as suas metas, etc. E adequando, inclusive, ao contexto. Poxa, nós precisamos fazer em ter um curso de engenharia florestal aqui, mas nós verificamos que não há demanda. Mas como é que você vai verificar que não há demanda? Então, tem que ser um processo anterior, que alguém diz isso e alguém que dá isso. Mas como é que foi detectada essa falta de demanda? Quais foram os estudos feitos? Quais foram os diagnósticos? Né? Como é que você pode afirmar que não há demanda para isso? Então, outros dizem, não, nós vamos abrir o curso de direito porque direito tem demanda. Direito não se pode abrir nada sobre o quintal para ter demanda. Porque existe uma questão que é ideológica também, cultural no Brasil, de algumas profissões, que as pessoas as olham como se fossem o quê? Coisas da elite. Direito, medicina, odonto. E que acham que isso vai resolver o problema da universidade da sua vida. E aí nós vamos, por exemplo, a UENS tem 4 cursos de direito, e em alguns lugares a gente está detectando, por exemplo, os meninos que formam em direito, os que são da região, e não tem o que fazer. Porque os postos, as comandas já estão na mão de várias pessoas daquela cidade pequena, os escritórios, e o filho do indivíduo que já é advogado não sei quantos anos também fez o curso e já ocupou a vaga. E aquele que não tem nenhuma perspectiva, não tem família, não tem dinheiro para montar escritório, tem isso e outro, fica com o diploma na mão. Estou falando que o concurso público, em outro lugar, e sem contar, né, que a qualidade também dos nossos advogados que estão sendo formados também são muito duvidosos, né? A gente está vendo isso. Eu rapidamente posso dizer que a semana passada eu estava em Paranaíba, inclusive acompanhado do eleitor, porque o curso de Direito do turno matutino nós temos um problema muito sério de racismo, homofobia, assédio moral e uma série de outras coisas. E agora como estourou, está nas redes sociais. Por quê? Por conta dos cotistas negros. Então são 10 anos que eles vêm apontando, alunos e professores. Mas o povo vai mediando, esconde daqui, segura dali, não é bem isso, não é aquilo, aquele velho discurso. Só que dessa vez, nós temos lá alguns alunos que vieram de outros estados, como Bahia, né, São Paulo, Rio de Janeiro e etc., como cotistas negros, alunos que já militavam politicamente, então, assim, não política partidária, mas política no sentido do processo de organização, na questão do movimento negro, na questão indígena, etc., e que entram esse ano no primeiro ano e que não aceitaram os abusos que os alunos que lá estavam acostumados a fazer. Então, a semana passada, um desses alunos que lidera, inclusive, tinha um aluno, ano passado, que ele tinha um apelido de nazista no curso de Direito. Sabe o que aconteceu? Eu fui aprender, ele foi orador da turma. Então, você veja bem a que ponto nós chegamos. Ele foi escolhido para ser orador da turma, e eu apelidei dos 5 anos do curso era de nazista, porque ele perseguia os meninos. Então, assim, uma perseguição contra as meninas que são lésbicas, os meninos que são gays, os meninos que são negros. Agora tem 2 indígenas pela primeira vez na comunidade que eles se atreveram a ir para lá. Uma série de coisas assim. E alguns professores que endossam tudo isso e que se divertem, inclusive. E aí agora, quando eles fizeram isso, esses meninos que chegaram de fora, mais ordenados, juntaram com outros e fundaram um coletivo chamado Coletivo de Estudantes Negros Tereza Citana. E eles começam, então, todo um processo de trabalho dentro da instituição, com a instituição, com seminários, e aí as coisas esquentaram mais ainda. E aí cria-se um movimento de resistência contra essas posições dos garotos que lá estavam, a maioria filhos de fazendeiro, outros que vieram do interior de São Paulo, Goiás, mas todos ligados e com grande poder aquisitivo no curso matutino, diferente do noturno. Eles chegam a dizer que o matutino não é para ter cotista, não é para eles, tem que ficar tudo no noturno. E aí eles fizeram uma coisa, eles pegaram a carteira do menino, que é líder do coletivo, e desenharam lá atrás um objeto pontiagudo, um macaco, uma frase, e os símbolos da suástica. Então, mas só que o garoto fez o quê? Recolheu aquela carteira, toda a turma ficou sensível, inclusive por ciências sociais, da pedagogia, todos ficou uma coisa assim que amados que vem para dentro desse prédio. Todos de repente se juntaram,
inclusive os professores que viram que aquilo é algo que já está ultrapassando os limites, né? E recolheram aquela carteira, ela vai estar guardada na gerência da unidade, e a partir dali ele foi à delegacia e registrou queixa. A universidade, então, eu estava presente no dia do Vucu lá, fui eu, inclusive, que acalmei tudo aquilo, porque o coordenador do curso dizia assim: mas vocês não podiam ter vindo aqui ser consultar, isso não é só uma questão de pele. Eu disse para ele: realmente, professor, não é, porque a sua não é igual a nossa. Então, são coisas que acontecem dia a dia da escola, e muitos alunos lá já desistiram, e das outras unidades também, vocês já viram, só que um processo silencioso. E nós já tivemos 4 processos grandes na universidade em relação a isso. Né, que chegou na capa da Veja, que chegou esse todo em 2004, etc. Mas nem assim a gente consegue ainda esse processo de sensibilidade dos nossos, sensibilização dos nossos professores, de que a universidade ela não está mais num torre de marfim, onde só os escolhidos podem pertencer. Mas sim que ela é um lugar de todos e com política para todos. E que ela é também um lugar daquilo que os outros chamam de diferente. Seja a pessoa com deficiência, que chega à universidade, seja indígena, seja de orientação sexual diferenciada, seja negro, seja mulher, etc. Então, essa coisa de uma universidade que ainda pensa, que a maioria do seu corpo docente, principalmente o já pensa que era um lugar de excelência, e que nesse lugar de excelência só cabem aqueles que têm um perfil que historicamente foi colocado, o perfil docente, já passou da hora de ser modificado. E eu não estou dizendo isso como mulher negra, estou dizendo isso como professora, como docente, que não só pesquisa, mas que também já trabalha com todo mundo. E oriento alunos negros, brancos, mulheres, homossexuais, e quando vem para orientar, vem para orientação, eu não quero saber qual é. Eu quero saber do objeto que ele vai pesquisar, o interesse dele, qual é o retorno que ele vai dar, qual é o projeto que ele vai desenvolver. Então, para se pensar a qualidade, nós precisamos pensar todas essas instâncias. A Unemax tem tudo isso que eu sei. A Unemax está interiorizada. Né? Como é que é a Unemax aqui em Alta Floresta? Como é que é a Unemax em Cáceres? É diferente, porque Cáceres está a sede. Alta Floresta está a 700 quilômetros, tem todas as suas dificuldades. Então a gestão também tem que ter, inclusive, essa sensibilidade de saber que precisa de um processo diferenciado dentro das suas políticas para cada região, para cada setor, para cada unidade, ou campus, aqui vocês chamam campus, não mesmo a gente chama de unidade universitária. Antes era unidade sim, nós modificamos. Precisa saber quem são as pessoas que estão lá, quais são os professores, quais são as áreas. E quando se pensar em planejamento, também tem que pensar os cursos que estão aqui em Alta Floresta. Eles realmente estão dando o retorno que vocês, enquanto professores de universidade, acreditam que deveria estar dando? Será que não é hora de repensar algumas dessas áreas, de investir dentro da mesma área, aproveitando os mesmos professores em cursos diferentes? Renovar um pouco essas questões? Isso a gente faz lá. Eu ainda disse para as meninas do caminho, do curso de letras em Dourados, que é sério. Ano passado, fez 8 chamadas para preencher as suas vagas. Aí o outro ano tinha feito 14. Aí o coordenador do curso agora esse dia passou por mim e falou assim: Machu, você aí que entende desses negócios aí, disse, o que a gente faz para resolver esse problema do curso de letras? Eu disse: fecha. Pô, Machu, eu falei: fecha, já passou da hora. Eu falei: tem 20 anos que esse curso está aí, ninguém aguenta. E nós trabalhamos juntos, o FGD de um lado e o outro na cidade universitária, só uma rua nos separa. A UFGD tem curso de letras, a UEM tem 2 cursos de letras, inglês e espanhol. Tem uns desses 3 que fechando as mãos. Mas a Universidade Federal não tem dificuldade para nos chamar. Eu disse para ele: fecha. Para que nós precisamos de tanta gente formada em letras? Nós já formamos no Brasil inteiro em 20 anos. E as crianças continuam lá na educação básica sem saber ler, sem saber escrever. Os alunos do ensino fundamental não são nossos alunos, também não sabem fazer uma redação, não sabem fazer nada. Eu falei: para que mais letras? Vamos pensar numa outra opção dentro da própria área da letra, linguística, etc. Alguma coisa que traga realmente alguma contribuição e um novo olhar para esse pessoal que está buscando essa área, mas não quer mais fazer letras.
redimensionar tal coisa. Nós temos os professores, etc. E a UEMS, ela tem uma vantagem para os professores, embora eles façam concurso na área, e a vaga esteja direcionada, como agora, por exemplo, os fileiros fazendo concurso, as duas vagas são em Dourados. Mas dentro do processo que nós temos altamente democrático de lotação, no final do ano, os nossos professores eles podem se remanejar de uma unidade para outra dentro da mesma área. Então, se ele está em Dourados, ele quer mudar para Jardim, onde tem os cursos de letras, e lá tem a vaga, ele vai. Agora, se tiver 2, 3 querendo a mesma vaga, aí a gente faz aquele famoso ranking, né, de pontuação para ver quem tem direito à vaga. Mas ele não está preso àquele local no qual ele fez concurso. Porque no início da UEMS, a gente tinha uma coisa chamada rotatividade de curso. Quando ela nasceu assim. Então, nós nascemos um curso 2 em cada unidade e na 7 com 8 cursos. E aí a rotatividade de curso era o seguinte, por exemplo, o curso de pedagogia nasceu na cidade de Viena. Passados 8, 10 anos, nós detectamos que o curso de pedagogia de Viena não poderia mais ser ofertado. Senão todo mundo ia virar pedagogo na cidade. Né? Até a gente brincava, até os gatos e os cachorros. Né? Então, o curso de pedagogia foi remanejado para a cidade de Maracaju, onde só existia administração. E lá em Viena, trouxemos o curso de ciências biológicas que estava em Jardim. Então, passou a ter ciências biológicas. Lá em Nova Andradina, nós tínhamos só matemática. O que nós fizemos? Tínhamos, aliás, matemática e letras. Tira-se letras de Nova Andradina e leva para Dourados. E depois, hoje, nós temos a informática em Nova Andradina, casada com o curso de matemática. Então, a gente foi fazendo esses arranjos. Mas, para isso, nós fizemos no Conselho Universitário, um desses processos de discussão, a suspensão do sistema de rotatividade há 10 anos atrás. Porque quando nós detectamos que, de modo geral, nas unidades, os cursos que lá estavam dando uma resposta satisfatória. Já tínhamos passado 2, 3 cursos por cada unidade. Né? Por exemplo, a Mambaia a gente já tinha formado em letras, formado em matemática, agora ela tem história e ciências sociais. Hoje, o curso de história em Mambaia já não responde mais, não está conseguindo fechar as vagas e o próprio curso está vendo o curso morrer. Então, eu disse ainda na viagem de volta com 2 historiadoras que vinham de lá, uma delas coordenadora, que vocês têm que urgente pensar o que vocês vão fazer com essa história, né? Para onde vocês vão levar essa história. Até porque, quando as cidades são muito pequenininhas, os professores lá na UEM têm uma linha de viajar, porque a UEM está em deslocamento. Quando o professor se loca em 2 locais, dois Dourados e a Mambaia. Então, ele é da determinada área que não tem uma carga horária completa. E a Mambaia, mas tem aulas ou em Ponta Porã, ou em Dourados, que esse professor pega com essas duas, e a UEM paga o deslocamento, que é calculado com base nos gastos do carro, no preço do combustível, etc. E mais o recurso para dormir, por exemplo, na noite na cidade, se ele fosse ficar um dia, 2 não. Então, o deslocamento é pago e conhecido esse desloca, né? E eles podem exercer sim pesquisa e extensão nas 2 unidades sem problema nenhum. Então, essa maleabilidade, digamos assim, dos professores dentro da universidade, mesmo depois de ter terminado as outras atividades, ela está posta como um plano de carreira. Nós somos professores da UEMS. Eu não sou professora da unidade de Dourados, da unidade de Paranaíba. Eu, enquanto docente da UEMS, exerço trabalho na graduação em Dourados e no mestrado de educação em Paranaíba e no mestrado de saúde em Dourados. Mas eu posso dar aula em outras unidades se eu quiser, por exemplo, trocar em seguinte minha parte. Eu posso tocar no projeto na unidade de Paranaíba, porque eu tenho lotação lá. Então, essas questões, elas foram amadurecidas, elas não nasceram assim, elas nasceram dessas discussões. Porque de 94, desde que ela foi fundada, até 2006, 2007, a UEMS fazia anualmente uma coisa chamada encontro de professores. Então, a gente parava na universidade 3 dias anualmente, levávamos alguns especialistas e fazíamos um encontro na sede de Dourados de professores, né? Com todo o pagamento da logística, com tudo, para repensar a universidade, para discutir as questões da universidade. A universidade cresceu muito, são quase 1.000 professores hoje, né? E nos últimos 2 encontros, nós fizemos já por polo. Um lá no Alto de Cacilândia, outro em Campo Grande e outro em Dourados, para agregar as unidades. Mas com a mesma programação, só pessoas diferentes, como vocês estão fazendo aqui. A questão do PTI também, nós fazemos uma discussão
era impossível mobilizar todos os professores, porque você também não consegue chegar a um ponto comum. Então, essas coisas, a UEMS, ela prima sempre pelo debate, pelo uso de comissões, pela participação efetiva dos professores. E antes, quando nós fazíamos encontro de professores, gente, um evento como esse, os professores eram convocados pela reitoria. Convocados. Porque quando a gente convidava, apareciam sempre os mesmos, aqueles que estão fazendo o trabalho, né, sempre responsáveis. Os demais continuavam, né, assobiando e espancando. Então, o que nós partimos do segundo que isso aconteceu, a reitoria passou a convocar, porque eram 3 dias que a universidade parava, o indivíduo estava dando aula, não vinha discutir a universidade, ficava em casa e ia viajar. E isso irritava profundamente a ex-reitora, primeiro, e essa aqui como pró-reitora. Então a gente convocava. Ela disse, no início, ela disse assim: esse povo vai vir com raiva. Eu disse, não tem problema, ele senta com raiva, ele escuta com raiva, e alguma coisa pode ser que sobe ele. Vai ouvir sair outro, mas alguma coisa vai ficar. No segundo ele vai vir com raiva, no terceiro dia ele vai estar com menos raiva. No terceiro ele já vai vir conformado, tem que ir, então eu vou. Né? Eu falei, e aí, lá pra frente, você não precisa nem estar convocando, porque ele vai dizer, eu vou, porque o povo vai me convocar. Né? E é assim que tem sido a temática. Agora faz uns 5 anos que não se faz mais encontro de professores. E numa discussão que nós tivemos agora com os gestores, eles estão sentindo falta. Eu disse, lembra dos encontros de professores? É lá que a gestão vai beber, vai ouvir, vai ter subsídio para pensar a universidade junto com todos nós. Esse movimento, essa discussão coletiva ou regionalizadas, ela é altamente necessária. E nas unidades que a gente tem um sistema, não sei como funciona para vocês aqui, para vocês olhar, mas os nossos cursos são todos independentes, nós não temos departamento. Nós temos a pró-reitoria e todos os cursos estão ligados à pró-reitoria. Eles têm colegiado de curso e os colegiados têm autonomia estabelecida em resolução do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, as discussões do curso são feitas no curso e o colegiado são ações. Desde que ele não vira o direito legal do professor, do aluno, isso, aquilo, outro, elas são balizadas pela pró-reitoria, pela procuradoria, etc. Inclusive, por exemplo, colocar a professora à disposição, tirar para fora do curso, quando ele não atende. Nós já fizemos isso muitas vezes. Mas assim, com ampla defesa desse professor, recolhendo todas as reclamações de aluno, todas as suas inadimplências, todas as suas coisas que ferem, digamos assim, o próprio exercício, né, a questão da ética, etc. Olha, tem um regimento, tem um estatuto, tem toda uma forma de se trabalhar. Então, o professor tem que aprender aquilo, porque senão nós vamos ver sim os cursos degringolando rapidamente. Né? Então, essas coisas nós trabalhamos desta forma, com os colegiados de curso, e nas unidades, como aqui em Alta Floresta, além de cada curso ter o seu colegiado para gerir, o gerente conta com uma outra colegiado chamado Conselho Consultivo, no qual participam os coordenadores de cursos, representantes dos alunos e representantes da comunidade. Esse Conselho Consultivo é que o gerente consulta, né, porque nós temos a figura não é do diretor, é do gerente da unidade, que é a parte administrativa e que é sempre um professor também. É que ele gerencia, por exemplo, as questões de infraestrutura, as alterações todas, a construção, a aprovação para isso, para aquilo outro, o orçamento da universidade, da unidade para ir para o conselho. Então, essas coisas são bem localizadas e vai, então, para a discussão geral. A gente trabalha nesse sistema que a gente usa. E, desde o início, a gente está muito bem. Hoje, a gente já tem, os coordenadores são eleitos, né, pelos seus pares, o reitor é eleito, voto não paritário, que é uma briga, os alunos dessa lei, só foram 20% das urnas que protestam porque o voto é paritário. Assim, os professores ainda têm 70% do voto, mas os administrativos 15, os alunos 15, então os dois segmentos estão brigando há horas por essa paridade. Qualquer semestre. Severa coincidência? Então tá bom. Mas os alunos esse ano quase, apesar de eles votarem muito leitura, eles trabalharam muito pela cidadania, mas eles boicotaram e deixaram bem claro e se manifestar. Era por conta do voto paritário. Né? Então, essas questões todas, elas batem numa trave chamada qualidade. Não dá para discutir qualidade sem discutir essas questões. Por exemplo, a questão dos currículos dos cursos. Né? Então, eu digo que para pensar a qualidade, seja da instituição como um todo, seja dos locais onde nós estamos, nas unidades, nós precisamos pensar nos processos de
expansão. O que é essa expansão? O que é que nós vamos expandir? É só criar cursos? Porque os políticos da região querem curso X, eles já têm muito isso. Se a gente obedecesse ao parque político, nós tínhamos 15 cursos de agronomia, 15 de direito, 15 de medicina, 15 de tudo. Não. Então a gente tentava mostrar sempre para eles que aquela região, por exemplo, não comporta tal curso, por conta da vocação, né, econômica da região, dos aspectos sociais que ali estão, da demanda para mão de obra, para formação, porque o objetivo da Universidade Estadual é atender, em primeiro lugar, o seu Estado. Ela nasceu para democratizar o ensino, interiorizar, democratizar a geração de saber, disseminar conhecimentos e também propiciar o desenvolvimento do Estado. Então, dependendo do curso, por exemplo, nós abrimos curso de medicina em Campo Grande. A maioria dos inscritos vieram de fora. Aí eles vão se formar e eles vão embora. O que é que isso trouxe de retorno para uma universidade que é do Estado investindo no próprio Estado? Então, essas questões a gente brinca muito também por isso, né? Então, o que é expansão para nós? Só recurso? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. A questão do financiamento. Com que recurso nós contamos para estarmos trabalhando? Então, a gente tem igual dona de casa, né? Se o marido só ganha um salário mínimo, ela tem que planejar o salário mínimo, porque senão os filhos vão chorar de fome, né? Então, a universidade tem X de orçamento, o que é que ela já gasta e o que é que ela pode investir. E onde ela vai buscar mais recursos? Isso tem que ser pensado. E a questão da pesquisa e da extensão, hoje, no Brasil, é uma boa forma de trazer recursos para os nossos cursos. Porque nos últimos anos o MEC principalmente tem feito muitos editais com muitos recursos, e os outros ministérios também. Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade, Ministério da Justiça, Ministério disso, Ministério daquilo. Tem um curso de Direito, o Ministério da Justiça vive despendendo recursos para alguns projetos que a universidade pode tranquilamente buscar. E queira ou não queira, se você traz 100 mil reais de recursos para um local como Alta Floresta, e nesses 100 mil você pode comprar lá 3, 4 data shows, 3, 4 notebooks, um computador, isso, aquilo, outro, etc., material de consumo, armários, uma contrapartida de no máximo 1% que o governo federal está solicitando, é o máximo, né? 1% de contrapartida da universidade. Por que não fazer uma força, né, em termos de grupos, montar grupos de pesquisa ou coletivamente um grupo de professores fazendo um bom projeto, trazer esse recurso? Ao invés de ficar reclamando que a unidade, os computadores não estão funcionando, que os data shows são pouco para todo mundo, ou que eu tenho que usar o meu particular, isso e aquilo outro, né? Que não tem um armário com chave, que não tem papel, que não tem tinta, que não tem isso, que a gente escuta, não. Então, essa dinâmica também é um exercício do docente universitário. O docente não é só para dar aula. A primazia é pela aula, sim, mas ele tem que estar antenado com todas as outras coisas até para que a sua aula seja melhor. A questão de se capacitar, né? Então, tudo isso. A organização e gestão da instituição tem que ser pensado para esse fato de qualidade. Como nós estamos organizados? Essa forma com a qual nós estamos organizados pode gerar a qualidade que nós estamos pensando? Porque o grupo, a instituição, vai ter que definir o que é qualidade para ela. Ela vai ter que conceituar. No final de todos esses trabalhos, terá que ser um conceito. O que é que a DEMAT está entendendo por qualidade da educação superior? E o maior desafio é chegar a esse conceito, mas ela tem que ser um conceito construído pela própria instituição. Quem é a DEMAT, onde ela está, como ela vive, quais são suas potencialidades, suas fragilidades, então, qualidade para mim é isso. E aí sim vou planejar em busca desse rumo aí que eu estou colocando. Se daqui 5 anos, 10 anos, descobriu que pensou algo demais, tem que repensar. Porque às vezes a gente também idealiza, né? Fica utópico. E aí o planejamento ele não pode ser utópico, ele tem que ser real. A questão dos currículos, dos cursos, né, que envolvem os processos de ensino e aprendizagem e que precisam, num processo de busca de qualidade, estarem comprometidos com duas coisas: a formação do cidadão, da cidadã, a formação do homem, né, e a questão das competências e
da formação da mão de obra. Porque não adianta você pensar num curso que vai só falar para o mercado. O curso de Direito tem que atender aquilo que a OAB está colocando. Então eu posso soltar lá na praça um estudante que tem, digamos assim, que pensa o avesso dos direitos humanos, como nós temos muito, mas ele sai qualificado, inclusive, para combater os direitos humanos. E o projeto pedagógico está dizendo que é um curso humanista. Esse é um dos questionamentos que a gente está fazendo no curso de Direito. É um projeto pedagógico humanista, que isso, então, você tem que ver como é bela a escrita. E depois fazem uma especialização em direitos humanos, e agora estão criando o mestrado de direitos humanos. E aí nós estamos lidando com um processo do Ministério Público de racismo, homofobia, ele disse: escuta, nós estamos formando pessoas para se melhorar e melhorar a sociedade, ou nós estamos qualificando o racismo, a homofobia, a corrupção, isso e aquilo outro. E aí o cara sai bem melhor, né? Ele quer ser corrupto, ele quer ser corrupto legalizado, diplomado, qualificado, para saber os caminhos. Então são essas coisas que a gente precisa discutir quando discute o projeto pedagógico. Que formação é ética? Como é que ela vai descambar? E a ética? Em todos os cursos que nós estamos direito, em todos. A ética nossa, enquanto docente, de perseguir alunos, de desprezar determinados alunos que estão piores do que o outro, e só valorizar o que está no primeiro. Nós tínhamos um problema sério com o professor de física que dava aula só para 3 alunos, inclusive eles exigiam que os 3 sentassem na frente. Curso de física. Sabe aqueles 3 que entendiam assim? Ele dava aula só para os 3, o resto ele não queria saber. Assim, claro, um assinte mesmo dentro da sala de aula. Então, veja bem, a formação continuada e da parte dos docentes. A questão dos docentes estarem se qualificando, estarem se atualizando, estarem buscando mecanismos para estarem treinados em todas as áreas. Todas. Se você é professor agora, mas amanhã, dependendo da sua área, você já pode não estar sendo mais professor daquele conteúdo, porque o conteúdo já deu um salto qualitativo, científico. Se você não for atrás, você já vai estar dando uma aula que o aluno pode dizer: professor, peraí, mas ontem eu assisti que aconteceu isso e aí? E o professor. Então, e aí o professor universitário pode reclamar que ele não tem tempo. Primeiro, porque ele tem a obrigação de dominar as ferramentas, né, de acesso ao conhecimento, seja internet ou qualquer coisa. Segundo, porque ele não ganha só para dar aula, ele tem uma carga horária disponível em todas as universidades, por pior que ela seja, para planejar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Terceiro, que ele tem a oportunidade quando efetivo de sair do mestrado, do doutorado, do pós-doc, para isso, para aquilo outro. Né? Então, o que nós temos que ter é aquilo que o Freud chamou de desejo de aprender. Precisa ter a vontade, o desejo mesmo de aprender. Se eu escolhi ser professor, não importa qual a área que eu estou, eu tenho que ser professor, enquanto profissão, e educador em sala de aula. Porque ser professor não é ser educador. Professor é sigla de profissão. Qualquer um que tem um diploma de licenciatura ou mesmo de bacharelado que está na universidade, ele é professor. Agora, ser educador perpassa essa instância de ser. E aí nós podemos ter educadores, inclusive, sem ter mestrado e doutorado. E podemos ter doutores que não são educadores. E uma última coisa ainda nesse processo de pensar são a questão das políticas e dos programas de acesso e permanência dos nossos alunos da universidade. E esse é um grande nó que está posto hoje, de modo geral. O Brasil lida, são em todas as universidades estaduais, federais e privadas, com alto índice de reprovação e de evasão de alunos, ou desistência, como alguns chamam. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa instituição, para os nossos cursos e para o nosso fazer. Por que é que os nossos alunos estão se evadindo? Não é uma área, às vezes não. Antigamente, a evasão menor era na área das ciências humanas, hoje ela está se constatando como grande área de evasão também. E aí, principalmente os grupos minoritários que estão chegando à universidade, que são os primeiros que estão indo. E aqueles que não são índios, não são quilombolas, não são do campo, etc., que também estão indo longe. Então, uma coisa está errada. Porque se a universidade acredita que aqui não é lugar para eles, que seria lugar para o urbano, digamos assim, ou para
e aí esse urbano também vai embora, alguma coisa vai. Difícil. Então, nós temos curso, por exemplo, de matemática, chega com 4 formando no quarto ano. Que isso? Desperdício de recurso público. Desperdício de dinheiro. Então, você paga um corpo docente altamente qualificado, todo mundo toma um outro, isso aqui no outro, e forma 4 alunos. 6 lá na química, na física. Né? E aí a gente também fica preocupado, porque aí as áreas de humanos também formando 20 e pouco, antigamente se formava 35, dependendo do número de vagas. Então, algo muito grave está ocorrendo na trajetória da entrada até a saída. E não é apenas a questão financeira, porque não são só os pobres que estão desistindo, não são só os cotistas que estão desistindo. Então, a gente está voltando a olhar também para o quê? Para os processos de relação professor-aluno, os processos de aprendizagem, de que forma está sendo tratado o acesso ao conhecimento dentro da sala de aula. E aí envolve também questão de avaliação, e de metodologias de ensino. Os nossos professores precisam dessa atualização, dessa qualificação, a busca da renovação, uma série de outras coisas. Então, são muitas coisas que envolvem essa questão da qualidade. E aí tem que ter metas, tem que ter caminho, tem que ter posições. A gestão vai precisar, por exemplo, de pulso firme determinado. Os conselhos precisam dizer para aquilo. Então, porque a gente não, já passou da hora dessa coisa de ficar desculpando aqui, desculpando o gestor, desculpando o professor, desculpando o aluno, desculpando todo mundo, dando jeito e arranjando a situação. Não mais. Nós estamos num processo que é de avanço, de progresso da ciência, de tudo coisa. Então, ou nós nos adequamos e corremos a mensagem disso, então nós estamos perdidos enquanto universidade. De modo geral, nós precisamos estar falando dessa questão do acesso e permanência, inclusive como um dos eixos para entender o que é que nós precisamos mudar na nossa universidade. Então, as universidades, por exemplo, tanto a UENS como a UNIMAT, acho que não veio de cima para baixo, mas a UENS, a lei de cotas foi instituída pelo governo, na época da Assembleia, o governo consultou só para avalizar, mas depois que está lá, ela precisa ser gerenciada. Então, tudo bem, não interessa que o governo criou a lei de cotas. As cotas existem, os alunos estão na universidade, eles têm direitos legais iguais uns aos outros. O que facilitou foi apenas o acesso, mas não facilitou, desculpa até o termo facilitou. Porque as pessoas têm mania de achar que as cotas é uma forma mais fácil de entrar. Se o aluno está inscrito no Enem, como todos os outros, ele faz a mesma prova que os outros, corre o mesmo risco de não ser aprovado. Depois ele entra na coisa do SISU e ele disputa as vagas. Ele está desmerecendo a vaga que ele recebeu? Não. A única diferença é que o sistema de concorrência foi tratado de uma forma diferenciada. Por quê? Nós temos lá, por exemplo, abrimos o curso de medicina no Campo Grande. 40 vagas. 20% para negros, 10% para indígenas e 70% para vagas gerais. O que acontece? Quem são os candidatos que concorrem nas vagas gerais no curso de medicina na capital? Nós tínhamos, antes de sair com o SISU, no próprio Dourados, a Rede Ângulo, Objetivo, em fazendo cursinhos preparatórios para concorrer ao curso de medicina da UEM e abrir. Caro, gente, R$ 1.500 a matrícula, o preço. Os professores altamente preocupados em preparar. Quem era que estava lá? Os filhos dos médicos, a maioria, os médicos de Dourados, de fazendeiros que querem conseguir médico, de grandes, digamos, do comércio, pessoas que têm poder aquisitivo maior, etc. Estavam no cursinho se preparando para disputar as 35 vagas. E assim, vieram do Brasil inteiro pessoas, alunos que participaram de cursinhos preparatórios em outros lugares. E os negros e os indígenas tiveram algum cursinho preparatório? O máximo que eles tiveram era aquele com recurso
curso da Ford que prepara, né, em metodologia, mas não é para todos e não era com o objetivo de concorrer ao curso de medicina. É uma coisa que acontece todos os anos para a concorrência em geral. E os negros cotistas, que eram alguns, a gente tem aluno que veio da Faculdade do Grajaú em São Paulo, a gente tem aluno que veio lá no fundão do Mato Grosso do Sul, que estudaram em escolas públicas e que entraram por mérito deles, não era por mérito de cursista aquilo outro. Mas por que isso aconteceu? Porque aqueles que vieram altamente preparados concorreram entre eles mesmos. Então era fera engolindo fera. E os 20% de vagas para negros estavam lá, os negros, que estavam praticamente na mesma condição do processo de aprendizagem. Tanto que 99% deles são de escola pública, quando a gente olha a inscrição deles. E os indígenas concorreram entre eles, são oriundos de escolas indígenas de aldeias, alguns que já estudaram na cidade, que não tem tudo isso, e que tem uma dificuldade, por exemplo, na questão linguística específica. Então eles concorrem de igual para igual. A gente brinca, eu uso muito uma frase do professor Jorge Carvalho Condé, que diz assim, que quando a gente cria cotas, a gente torna de forma igual a corrida, né, para o acesso. Porque se você não faz isso, o que nós tínhamos antes era o quê? Era alguém com uma Ferrari, alguém com um cavalo, outro com a bicicleta, outro com a moto, outro com o Fusca, correndo todo mundo junto para chegar no mesmo lugar. Né? Então o indígena tinha que disputar, por exemplo, a vaga com todo mundo, o pessoal estava saindo de uma rede de cursinho, fez 3 anos de ensino médio, 3 anos de cursinho, bem pago, período. Então, é claro e evidente que o da Ferrari ia sempre chegar primeiro. Com boas vagas não sobrava para ninguém. Então, com isso, você torna igualitário esse processo. Aí você tem esse quantitativo de vagas para isso. Agora, entrou na universidade, quais são os processos de permanência? O que é que nós, instituição, estamos fazendo pela permanência? Não só desses, como os alunos de escola pública, com baixo poder aquisitivo, com dificuldade de ter frequentado só a escola pública a vida inteira, e não possui aquilo que os professores estão chamando de pré-requisito, leitura, escrita, matemática, etc., junto que é necessário. O que nós estamos fazendo com todos os nossos alunos? A gente discute que os cursos poderiam fazer até algumas ações de nivelamento para que eles conseguissem chegar nisso. Nossa, aqui não é lugar de fazer isso. Entrou, se vira, quero nem saber. E aí o aluno vai embora. Porque ele começa a tirar 0, né, notas baixíssimas, até porque os sistemas de avaliação dos nossos docentes é na base da prova, só da prova, né? E aí o aluno vai embora. Eles não ficam somente selecionados por aquilo que é chamado de mérito, né? Que não é tão exitoso assim, porque as oportunidades anteriores foram maiores do que os outros. E aí acaba também fazendo aquilo que o mito da democracia racial, né, coloca bem posto, faz uma seleção aí, que o Paulo chama de mito da pureza, né? Aí pano, bota para fora, vocês entraram, na hora de ficar, meu filho, né? Então isso é uma coisa da instituição. É a instituição que tem que pensar nisso. É uma coisa de gestão. Criar políticas e programas. As nossas AUEs, com todos esses anos, nós somos a terceira a ter cotas para negros, a primeira e única com cotas para indígenas. Os outros têm reserva, tem isso, tem outro, mas não cotas especificadas por exemplo. Ainda são muito tímidas. Porque as gestões anteriores não vamos falar disso, seria para o conselho pedindo ampliação de bolsa, isso, aquilo, outro. Não, que tem que estar todo mundo igual. Então, os embates no conselho é muito. Hoje nós já temos um processo de acessibilidade, que o reitor diz assim, olha, para esse mandato a gente já começou e ele vem apoiando, mas a meta agora é nós vamos fortalecer a questão da permanência em todos os seus anos. E, inclusive, que a gente já tem a universidade da terceira idade, vamos investir agora na questão dos gols, na questão da pessoa com deficiência, na questão do negro, do quilombola, do indígena, etc. E vamos fortalecer os programas de permanência. E aí eu estou indo, inclusive, para o pós-doc com a missão de, além de discutir, que eu já discuto isso, mas trazer de volta uma política institucional constituída para a permanência da universidade, com todos os aspectos que ela deve ter, não só econômico, mas pedagógico, cultural, etc., que são os âmbitos que estão nos dando maiores problemas. Posso dizer para vocês que a permanência não se efetiva, pelo menos na UENS, não tem que ser efetivando por voto satisfatório, muito mais por questões pedagógicas do que econômicas, porque nós acabamos de fechar o edital de vídeo e nem todas as bolsas foram preenchidas. Sobraram 67 bolsas de extensão.
comitê teve que lançar um novo edital, sobrando bolsas permanentes no evento. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo do investimento. Né? Então não basta ter a bolsa. Há outros processos que ser instituídos. E investir principalmente nesse processo de sensibilização, né, e formação dos nossos processos. Não importa se ele é doutor na área, né, de educação, ele ainda está na educação infantil. Então vamos trabalhar nesse aspecto. Bom, espero que tenha contribuído, de modo geral. Tudo que eu fiz aqui, eu posso dizer para vocês que fugi 70% do estava aqui na tela, não coloquei lá. Como é um processo de reflexão muito mais, fica diferente a fala do que quando você vem. O objetivo aqui não é apresentar mais, eu acho que é contribuir para a reflexão de vocês. Muito obrigada pela atenção. Qualquer semelhança? Tem certeza que trabalha. Será que ela faz parte desse projeto? Então, dá para a gente respirar um pouquinho, 10 minutos, um intervalozinho de 10 minutos para a gente fazer um lanchezinho. Mas imaginem que são tantas coisas que a gente se sente provocado, né? São tantas emoções, né? Que é importante que a gente vá pensando como redimensionar. Até parece que ela nasceu com a gente, né? E que ela está conosco, a professora está conosco, com todas as realidades postas, que eu diria são duas realidades aqui, mas que se conversam muitíssimo, né? Muito produtivo, muito provocativo. Nós nos sentimos com a língua comichando para falar tantas coisas em tão pouco tempo, né? A gente vê que foi uma síntese muito interessante acerca de tantos aspectos. E, além de tudo, o compromisso que temos frente a esse momento histórico que estamos vivendo aqui, né? Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui? Então, vamos voltar daqui a 10 minutinhos para a gente retomar esse debate, e nós gostaríamos de contar com a participação de todos nesse momento, porque, particularmente, nós nos sentimos muito provocadas, muito mexidas, e entendemos que cada um de vocês também estão com esses mesmos questionamentos, com essas dúvidas, com essas angústias, né? Pessoal, o reitor acaba de mandar um WhatsApp aqui, se me ajuda, fala um pouco aí, que esse ano nós teremos 3,2% da receita líquida do Estado para 207 milhões. Nós nunca vimos tanto dinheiro. Em 10 minutos são meus. Parabéns, são 10, 4, 10, 14, Em nome da comissão organizadora, os nossos agradecimentos à professora Maria José Rosa Jesus Cordeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Alda Bezerra Carlos, do campus de Cássia. Intervalo que volta para as atividades do mês de planejamento da